aqui, já temos, então, a parte das costas pronta e as duas partes da frente. Então, a gente vai fazer a costurinha daqui da parte de cima, onde a gente vai costurar todos os pontos, e depois nós vamos costurar a lateral, sempre costurando de baixo pra cima, porque daí a gente precisa ir provando pra ver quantos pontos, quantas carreiras, no caso, né, a gente vai deixar pra poder passar o braço. Então, aqui eu peguei uma agulha de tapeçaria, passei só um fio, né? Deixei uma ponta aqui para ser fácil de a gente fazer a costura. E vou costurar com um fio só, porque como é de pelinho, fica ruim costurar com 2 fios. Não tem necessidade, porque é um fio mais grosso também. Então, aqui, a parte das costas, ela fica viradinha pro lado correto, pra cima, tá? O lado correto é a parte que vai aparecer no seu corpo. O lado de baixo, né? O lado contrário é onde vai ficar os nós da peça. Então, a parte das costas fica viradinha pra cima, e aqui peguei uma das partes, né, a parte retinha fica pra fora, e a parte com os aumentos pra parte de dentro. Então, essa parte aqui da frente, eu deixei com os nozinhos virados pra cima, tá? Então, aqui eu tenho 16 pontos. Vou passar aqui a minha agulha no primeiro ponto, e vou procurar aqui onde tá, de trás pra frente, né, o meu 16º ponto. Então, tenho aqui, deixa eu só ver aqui. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8. É meio difícil achar. 10, 12, 14, 16. Achei. Então, passo a agulha aqui por um e vou passar aqui pelo outro também. Passei, vou fazer daí 2 nozinhos, né? Deixo um pouquinho de fio pra fazer aqui 2 nozinhos. E aí, vou fazer a costurinha normal, ó. Vou pegar agora no próximo ponto, com o próximo ponto aqui das costas, façam com calma, não tem pressa pra fazer essa parte da costurinha, tá? Só ir fazendo com calma as costuras até dar 16 pontos aí, que é, no meu caso, né, 16, tem que ver no de vocês quanto foi. E aí, vocês vão fazendo a costurinha certinha. Chegou lá no final, corta a linha, faz um arrematezinho e aí a gente volta pra costurar aqui a lateral. Feito a costurinha aqui de cima, só virei aqui, né, as costas tá aqui pra cima, só pra poder mostrar que a gente vai costurar de baixo pra cima, tá? Então, a gente pega um pouco mais de linha, porque vai ter mais costuras. E aqui é o seguinte, cada carreira a gente vai fazer 2 costuras pra cada carreirinha. Então, aqui, ó, peguei na primeira carreira, passei aqui no primeiro pontinho. Não tem segredo, é só vocês fazerem com calma, tá? Ó, vou pegar aqui no outro lado, na primeira carreira. Passo aqui a minha linha. Aí, vou deixar um pouquinho aqui pra fazer aqueles 2 nozinhos iniciais. Aqui um e o segundo. Então, eu já fiz a primeira costurinha. Então, tem que fazer mais uma ainda nessa carreirinha, ó. Com do outro lado. Aqui façam com calma, tá? Tem que sempre lembrar que é 2 costuras para cada carreira. Agora, eu vou para a segunda carreirinha, fazendo a primeira costura. E aqui, sempre a gente começa por baixo, justamente para que vocês possam provar. Porque cada um tem um tamanho de braço, então tem que provar para ver o que vai ficar melhor no seu braço. Lembrando que não pode deixar muito apertadinho no braço, porque é um casaco. Então, se você quiser colocar uma blusa por baixo, vai ficar apertado, tá? Então, eu fiz 2 costurinhas, vou para a próxima carreirinha e assim a gente vai trabalhando, tá? Eu vou provar, vou ver quantas carreiras eu vou deixar pro meu braço. E aí, vocês vão fazer a outra costura da mesma forma, costura em cima e depois costura embaixo. Se você deixou, por exemplo, ó, vou deixar 2, 4, 6, vou deixar 8 carreirinhas desse lado e tem que ter 8 carreirinhas desse lado aqui também sobrando, tá? E lá no outro lado, você tem que fazer a costura da mesma forma e deixar sobrando, né, 8 carreirinhas desse lado, 8 carreirinhas do outro. Tem que ver certinho o que vocês vão deixar desse lado e copiar ali no outro lado, tá? Terminada a costura, daí vocês podem desvirar a peça, né, que ela tá virada pro ladinho contrário. Desvirem, que a gente vai vir fazendo os acabamentos e depois nós vamos trabalhar as mangas. Costurar dos 2 lados, ó, ele vai ficar assim aqui no meio. Ele vai ficar ainda abertinho um pouquinho, porque a gente vai fazer ainda o acabamento de ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer mais ou menos umas 3 carreiras por toda a volta, indo e voltando.
E aí, vocês vão escolher o lado que vocês querem colocar os botões. Eu vou usar botões pequenos, porque eu não tenho botão grande aqui, então eu não sei, eu acho que eu vou colocar botão uma carreira assim, na outra não, uma assim, na outra não, mais ou menos nesse espaçamento, tá? Então, vamos começar aqui, o casaco tá desvirado, viradinho pra parte correta. Vamos pegar aqui na primeira carreira e vamos passar aqui a nossa linha. Vai ser 2 pontos baixos por cada carreira, igual foi na costura, que era 2 costuras pra cada carreira, tá? Então, passei a linha, vou fazer 2 nozinhos. Aí, passo aqui a linha pela laçada. No mesmo ponto, já faço o primeiro ponto baixo. E aí, lembrando sempre que são 2 pontinhos baixos para cada carreira. E a gente vai trabalhar assim por toda a volta, ó. Sempre fazendo 2 pontos baixos para cada carreira, tá? Aqui, vocês vão fazer até chegar aqui em cima. Chegando aqui em cima, é um ponto baixo sobre cada ponto alto que tiver aqui das costas, tá? E depois, ali, chegando no final do outro lado, sempre 2 pontos baixos para cada carreira. Quando vocês chegarem aqui no finalzinho, eu volto, pra gente falar sobre a próxima carreira. Aqui, gente, terminada a carreira, eu vou usar botões pequenos, ó, vou usar uns 10 ou 11 pequenininhos. Então, como essa linha, ela é grande, ó, mesmo sendo ponto baixo, o botão, ele passa entre os pontos, quando eu for costurar, ó. Ele passa tranquilo entre os pontos, então, eu não preciso ter espaçamento. Se vocês forem usar um botão maior, o que vocês vão fazer? Os botões vão ser costurados naquelas carreiras retinhas, lembra? Acabou o aumento, a gente fez carreiras retas. Então, os botões é para ficar nessa parte das carreiras retas. Então, daí vocês vão ver, se for usar um botão muito grande, vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui é a segunda carreirinha, vocês podem fazer assim. No primeiro ponto baixo, né, a gente faz um ponto baixo normal. No segundo, a gente faz uma correntinha, ao invés de fazer o ponto baixo. Fez uma correntinha, vamos pular esse próximo ponto baixo, e aí, no segundo, a gente faz um ponto baixo normal. Pra daí, quando você fazer a costurinha, vai ter aqui um espaçamento maior, ó, pra você passar o seu botão. Isso se for um botão grande, se meu botão aqui é botão de camisa, então, não vai precisar fazer esse espaçamento. Mas, se vocês precisarem, se for botão maior, aí vocês fazem isso. No lugar de fazer o ponto baixo, faz uma correntinha. Fez uma correntinha, pulou um ponto baixo, no outro faz um ponto baixo normal, tá? Ou vocês podem dar um espaçamento maior, se for botão maior, aí só vocês encaixarem o que vocês estão fazendo. Como o meu não vai precisar desse espaçamento, porque se eu fizer, vai ficar muito grande o buraco pro botão, não vai segurar, eu não vou fazer espaçamento. Então, aqui eu só vou continuar fazendo, ó, ponto baixo sobre cada ponto baixo, tá bom? Sem erro. Vou fazer mais essa e mais uma carreirinha. Talvez faça 4, mas a princípio eu vou fazer 3. Então, é só ir por toda a volta, chegando no final, é só voltar novamente, tá? Daí vocês vão escolher quantas carreiras vocês querem fazer. É bom ir provando, pra ver a parte de cima também do pescoço, se tá legal. Sempre bom ir provando. Então, eu vou fazer ou 3 ou 4 carreiras. E depois aqui, eu vou costurar os botões, ó. Ele mal vai aparecer, na verdade, porque ele é pequeno, né? Mas é porque eu não tinha botão grande aqui em casa, mas não tem problema. É só pra dar um charme, caso eu queira fechar o casaquinho e ter os botões, tá bom? Então, façam essa parte, depois já podem costurar os botões, que é só costurar com linha e agulha de costura normal. Se não costura nessa parte das carreiras retas, tá? E aí, eu volto pra gente trabalhar esse acabamento aqui de baixo da barra, aquela barra que eu falei. E aí, por último, nós vamos fazer os braços. Eu falei que a gente já podia costurar os botões, mas aí a gente tem a barrinha, então depois da barrinha vai ter que ter os botões, então não precisa costurar já, só depois de terminar a barrinha. Então, eu fiz 3 carreirinhas, né? As carreiras número ímpar, elas sempre terminam viradinha pra parte da frente, então façam um número ímpar, ou 3, ou 5, o que vocês quiserem. Eu fiz 3, tá? Já achei o suficiente 3, dá pra fechar tranquilo o casaquinho. Então, 3 daí já tá bom. E agora, a gente vai fazer a barrinha. Então, vou aproveitar a mesma linha, o casaco que tá virado pra parte correta, que tem que ser a barrinha virada pra parte correta. Se vocês fizeram o número par, vocês vão cortar a linha, passar por dentro da laçada, vão passar a linha aqui nesse primeiro ponto, viradinho pro lado certo, e vão fazer 2 nozinhos pra gente poder iniciar, tá? Eu já tô aqui, então não preciso fazer isso. Vamos subir, então, 7 correntinhas, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e mais 2 para virar. 1 e 2.
Vamos laçar a linha, vamos contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a gente começa a fazer os pontos altos, né? Aqui a gente já tem 2, por causa das correntinhas que a gente pulou. Vai dar aqui um total de 7. Então, tenho aqui 2, aqui 3, 4, 5. Vocês podem colocar quantos pontos vocês quiserem, tá? Não precisa ser 7, que nem o meu. 5, aqui o sexto e o sétimo na última correntinha. Feito os 7 pontos altos, nós vamos pular aqui, ó. Um pontinho, nós fizemos 3 carreiras de ponto baixo, que no meu caso eu fiz 3. Então, aqui eu tô usando a primeira carreirinha para fazer os 7 pontos, vou pular uma carreirinha de pontinho baixo, e naquela próxima lá, que é a primeira que a gente fez, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Então, eu pulei um ponto, e no segundo ponto eu fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar mais 2 pontos baixíssimos. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, e no próximo também um ponto baixíssimo. Vou virar aqui a minha carreira pra gente poder fazer a próxima, tá? A gente sempre vai pegar na argolinha de trás, sempre na argolinha de trás, tá? É meio ruim fazer com o peludinho? É, gente, mas é só fazer com calma que vocês conseguem enxergar, ó. Então, sempre na argolinha de trás a gente vai fazer os pontos altos. Então, vai ser sempre a mesma quantidade. No meu caso, vai ser sempre 7 pontos altos. E a partir de agora, é sempre pegando na argolinha de trás, em todas as carreiras. Então, tenho 1, 2, 3, sempre na de trás. Aqui, 3, 4, 5... 6. E o último, daí não precisa pegar na argolinha de trás, porque é das 3 correntinhas, então é meio ruim. Então, o último, vocês podem pegar normal, tá? Vou só terminar aqui o meu e já volto. Voltando aqui, hoje eu tô gravando na cozinha e tinha gente no corredor fazendo barulho. Mas, ó, terminei a segunda carreira, aí na terceira, novamente, ó. Subo 3 correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto. E nos demais, daí sempre pegando na argolinha de trás, ó. Na argolinha de trás de cada ponto. Então, tenho 2, 3, 4, e vai ficando meio pesadinho. 4, 5, mas vai ficar lindo, gente. 6 e o sétimo agora. Aí, feito os 7 pontinhos, vocês vão vir aqui, ó, pulamos um ponto, no segundo a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, aí vamos caminhar mais 2 pontos com pontos baixíssimos, 1 e 2, vira a carreira, e aí é aquela sequência que eu já mostrei pra vocês, tá? Ele não dá, assim, uma grande diferença por causa do pelinho, mas vocês vão ver de vocês que dá pra ver um leve relevinho, tá? Que é esse, que é assim que é pra ficar. Então, aqui também vai botãozinho, ó. Essa parte aqui, tá bom? Então, façam aí o de vocês, terminado lá o último. Eu posso voltar no finalzinho pra finalizar com vocês, qualquer coisa. Mas acho que não tem muito segredo, mas eu posso voltar no final só pra vocês não se perderem, tá? Gente, eu falei aqui que ia voltar pra finalizar aqui a parte de baixo, mas não tem segredo. Ou vocês vão terminar com a carreirinha vindo pra baixo, onde vocês vão finalizar com ponto baixíssimo, cortar ali e fazer o arremate, ou vocês vão terminar pra cima, que daí terminou o último ponto, corta ali e passa por dentro da laçada, não tem segredo. Então, por isso que eu não voltei, ó. Tá vendo que dá pra ver mais ou menos uns relevinhos? Vocês olhando aí, vocês vão conseguir ver melhor na peça de vocês. Aí, eu peguei e fiz um dos braços, bem rapidinho, gente, porque é uma linha que rende, ó. E o tamanho M vai dar pra fazer com um pouquinho menos de 4 novelos, porque sobrou isso aqui do terceiro ainda, e agora é a última manga e acabou. Então, é uma peça que não gasta muito novelo, gente. Eu achei que eu tinha comprado 6, mas com menos de 4 eu vou conseguir finalizar. Então, fiz aqui a manga, ó. Tá? A gente vai fazer a outra juntos. Eu deixei no meu 9 carreiras de cada lado, tá?
o que vai dar aqui 38 pontos, porque a gente vai usar aqui uns pontinhos do início. Deixa eu só pegar aqui o ladinho certo. Deixa eu ver qual que é o meu lado certo, é este aqui, ó. Vamos pegar o casaco pelo lado correto e vamos começar aqui, então, os nossos pontos altos. A gente vai trabalhar circular até um tamanho, até o cotovelo, e depois a gente vai fazer uma diminuição, tá? Ele fica mais bonito quando você diminui, um pouquinho, pelo menos. Então, aqui, ó, aqui tá a nossa última costurinha. Observe no de vocês onde tá a última costurinha. A gente vai pegar esse ponto da última costurinha para iniciar os pontos altos. Porque se a gente inicia dessas carreiras livres, já fica um buracão aqui, não fica legal. Então, no meu, eu tinha deixado, então, 9 carreiras de cada lado. Cada carreira equivale a 2 pontos altos, então, eu teria aqui 36 pontos altos dos dois lados, né? Mas nós vamos pegar, então, as duas costurinhas aqui de trás, de baixo, né, do braço. Então, a gente fica sempre com 2 pontos a mais. Então, no meu caso, vai de 36 para 38 pontos. Nem apertado, nem muito largo. Então, passei a linha aqui na última costurinha. Vou fazer 2 nozinhos. Aí, vamos subir aqui 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. 1, 2, 3. E agora sim começam as carreiras que eu deixei. Sempre 2 pontos altos para cada carreira. Podem ir contando, assim, para vocês não se perderem, é melhor ir contando, tá? Então, só ir fazendo, sempre 2 pontos altos para cada carreira, por toda a voltinha. Chegando aqui para fazer o último ponto, que vai ser na costurinha ali do outro lado, eu volto pra gente fazer juntos e fechar. Fiz aqui 37 pontos, e agora tenho o último, que é aqui na outra costurinha. Ela é meio ruim de achar, mas a gente acha, ó, tá aqui. Só vocês observarem bem no de vocês que vocês vão achar. Então, fechei 38 pontos. Vou pegar aqui no primeiro ponto alto que a gente fez e vou fechar com um ponto baixíssimo. E eu vou seguir, o meu vai dar 14 carreiras de 38 pontos altos até passar ali o cotovelo para diminuir. Então, aqui é só subir sempre 3 correntinhas e trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Terminado o último ponto alto, vocês fecham com ponto baixíssimo e iniciam de novo. Aqui, se vocês observarem, ó, bem aqui onde a gente fechou, aqui não aparece tanto porque tem pelinho, mas fica meio que um buraquinho, por causa da costura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui a peça do lado contrário e nós vamos ter aqui 2 pedaços de fio, ó, tá vendo que ele fica um buraquinho maior? A gente vai pegar um desses fios e vai passar aqui, ó, por uns pontos altos que a gente fez, pra poder fazer nozinho, ó. Passei aqui por um, vocês vão conseguir ver no de vocês certinho, ó, onde vocês têm que fazer. E aí, a gente faz nozinho pra fechar esse buraquinho aqui, ó. Ele fica um buraquinho meio grandinho, ó, aí assim ele fecha. Faz uns 3 nozinhos e aí pode cortar a linha. Que daí ele fica mais fechadinho, ó, essa parte aqui. Só uma questão de acabamento mesmo, tá? Então, façam aí as carreiras de vocês. Ai, não sei como desvirar agora. Eu vou fazer aqui as minhas. E aí, chegando na diminuição, eu volto pra mostrar pra vocês como diminuir um pouquinho. Eu vou diminuir de 38 para 30 pontos, o meu, passando o cotovelo. E chegando aqui no finalzinho, a gente tem que deixar uns 3 dedos, 3 a 4 dedos pra barrinha, tá? A gente vai fazer igual a gente fez a barrinha aqui de baixo. E aí, também vai ter uma diminuição, que daí eu vou diminuir de 30 para 25 pontos, e aí fazer a barrinha. Aí, vai de vocês, se vocês querem fazer 1 ou 2 diminuições, tá? Tem que ver certinho no braço de vocês. Fiz aqui as minhas carreiras, fiz 14 carreiras pra passar ali o cotovelo, pra cobrir o cotovelo, tá? E agora, eu vou fazer no meu, vai dar aqui mais 10 carreiras, porque eu fiz um total de 24. E aí, depois, aquela barrinha que ocupou uns 3 dedos, tá? Então, você também tem que fazer isso no de vocês. Então, aqui a gente vai fazer uma diminuição agora. Dá pra descer reto? Dá, mas fica meio estranho pra casaco, assim. Eu gosto quando ele diminui junto com o braço. Então, aqui a gente vai fazer uma diminuição. Eu vou diminuir de 38 para 30 pontos. Então, vamos subir 3 correntinhas pra ser o primeiro ponto alto. A cada 2 pontos altos, a gente vai fazer uma diminuição. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto normal. E assim, a gente já tem 2. Então, nos próximos, a gente vai diminuir 2 pontos, transformando em 1.
Então, laço a minha linha normal, vou no próximo ponto, puxo e passo pelas duas primeiras laçadas, tá? E não fecho. Laço, vou no próximo ponto livre, puxo, passo pelas duas laçadas, fiquei com 3 laçadinhas, e agora eu fecho todas. Então, a gente transformou 2 pontos em apenas um, e sem ficar buraquinho. Novamente, vamos fazer 2 pontos normais, um sobre cada ponto, 1 e 2. E aí, aqui agora, a gente vai transformar 2 em 1. Laço, vou no próximo ponto livre, puxo, passo pelas duas primeiras laçadas e guardo. Laço, vou no próximo ponto livre, puxo, passo pelas duas primeiras laçadas, fiquei com 3 laçadinhas, fecho todas. E assim a gente vai indo. As últimas aqui, eu não fiz a diminuição, porque eu queria ficar com 30 pontos, tá? Mas aí vai de vocês, o que vocês acham melhor provando ali no braço. Então, a gente vai fazer, diminuindo, terminou aqui a carreira, fecha com ponto baixíssimo, e vocês vão seguir as próximas carreiras assim também, com a mesma quantidade que ficou. No meu caso, eu vou fazer mais 8 carreiras com 30 pontos altos. Aí, quando for para fazer a última carreira antes da barrinha, eu vou fazer mais uma diminuição no meu, e aí eu volto para mostrar para vocês, mas aí vai do critério de cada um, se vocês querem ou não fazer essa diminuição antes de fazer a barrinha. Chegando aqui, eu vou fazer a última carreira antes de fazer a barrinha, e eu vou fazer mais uma diminuição. A gente precisa de números ímpares, tá? Se vocês não querem fazer diminuição, pelo menos se vocês estão com número par, façam pelo menos uma para ficar com número ímpar. Eu vou diminuir de 30 para 25. Então, a cada 3 pontos altos normais, eu vou diminuir transformar 2 em 1. Então, subo 3 correntinhas, no próximo, um ponto alto normal, no próximo também um ponto alto normal. E sempre no quarto e no quinto ponto, eu transformo 2 pontos em 1. Ali no finalzinho, ia ficar 24, aí a última diminuição eu não fiz, justamente para ficar 25 pontos, porque a gente precisa de um número ímpar, tá? Não interessa o número, gente, só precisa ser número ímpar, tá? Então, vou fazer aqui essa minha última carreira, e aí volto pra gente fazer a barrinha. A barrinha é igual a que a gente fez ali na parte de baixo, só que ao invés de 7 pontos, eu vou usar 8 pontos, mas é o mesmo esqueminha, tá? Terminada aqui a última carreira, a gente vai fazer a barrinha. Vocês vão colocar quantas correntinhas vocês quiserem. Eu, no caso, vou colocar 8 correntinhas para ser 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e mais 2 correntinhas para virar. Aí, vou fazer aquele mesmo esquema, tá? Se vocês não lembram, não vou repetir porque é a mesma coisa. Vão vir descendo os pontos altos, vão pular um ponto, fechar no segundo com ponto baixíssimo, caminhar 2 pontos com pontos baixíssimos, virar a carreira e fazendo sempre pegando a argolinha de trás, igual a barrinha que a gente fez lá embaixo. Eu vou voltar aqui no final pra gente poder fechar, pra gente poder unir os dois lados pra ele ficar fechadinho, tá? Aqui, isso eu ainda não mostrei pra vocês. Então, façam aqui a parte da barrinha e eu volto quando vocês terminarem a última carreira pra gente fechar aqui com ponto baixíssimo, finalizando daí o nosso casaco. Então, vocês vão fazer a outra manga da mesma maneira e aí acabou. Aqui eu já costurei, ó, os meus botões. Ó, tá pronto aqui a parte dos botões também. Falta só terminar esse acabamento aqui. Então, eu volto pra fechar com vocês. E vocês terminam outro braço, fazem os arremates e vai estar pronto o nosso casaco. Terminei aqui a última carreirinha e agora a gente tem que fazer a costura. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai virar pra baixo esta manga aqui, ó, e unir essas duas pontas, tá? Pra gente poder fazer essa costurinha. Como tá aqui no último ponto, aqui é como se a gente estivesse fazendo a costurinha do último ponto primeiro, ó. Entro nesse último ponto que eu acabei de fazer, vou pegar ali no outro lado, ó, o primeiro ponto alto feito, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ou pode ser ponto baixo, se vocês tiverem dificuldade, porque é meio chatinho mesmo pra entrar. Confesso a vocês. Esse primeiro aqui, então, é o mais chato de todos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Teve lá no outro, eu demorei um pouco pra conseguir entrar. Ó, e agora a gente desvira pra ir voltando. A linha aqui fica pra frente, só esse primeiro ponto, ó. Aí, pega o segundo pontinho, deixa eu olhar aqui bem certinho. O segundo pontinho,
com o segundo pontinho aqui do outro lado. Cadê? Aqui. E aí, fazemos o ponto baixíssimo. Façam devagar essa parte, ela é meio chata, justamente ainda mais por ser ponto baixíssimo com esse fio aqui, mas dá certo, ó. Terceiro ponto, com o terceiro ponto desse outro lado. Vamos fazer aí quantos pontos vocês fizerem, né? No meu caso, eu tenho 8 pontos, eu vou ter 8 pontos baixíssimos aqui, então. E aí, terminou, faz até o último aqui, ó, pode desvirar um pouquinho mais, se precisar. Faz até o último, fez, terminou, corta a linha, passa por dentro da laçada, já faz o arremate e aí desvira a manga. E tá pronto, tá? Faço um outro lado da mesma maneira. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês, costurei os botões, né? E eu volto pra mostrar pra vocês o casaquinho completinho. Ó, gente, tá pronto, então, aqui o nosso casaco peludinho. Olha que lindo que ele ficou. Ele fica um pouquinho pesadinho, mas nada, tipo, que você sinta, sabe? Sente que é uma peça um pouco mais pesada, justamente porque ela é cheia de pelinho, tá? Mas ficou muito lindo, e no corpo também achei muito lindo e bem quentinho, ó. E adorei esse detalhe aqui dos botões com brilhinho, bem em minha cara, ó. Deixei abertinho pra vocês verem. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho mais de 3,5 novelos pra fazer ele, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.